Ele era um dos maiores faraós que o Antigo Egito já tinha visto. O maior construtor, o mais intrépido guerreiro e o pai de mais de 100 filhos. Novas evidências agora sugerem que ele também era o faraó sem nome do êxodo bíblico. Ele era Ramsés, o Grande. É este o faraó que enfrentou o Deus de Israel? Este será o único rosto da Bíblia que veremos. Os grandes egípcios. Ramsés, o Grande. Os monumentos a Ramsés vão de suas colossais estátuas em Mênfis, ao norte, ao templo de Abu Simbel, no sul. Entre elas, o Vale do Nilo está pontilhado de templos, palácios e estátuas construídas pelo faraó que o mundo conheceria como Ramsés, o Grande. Ramsés travou a maior batalha que qualquer faraó já enfrentou. Em menor número, em território hostil, ele lutou quando aqueles à sua volta estavam prontos para fugir. Ramsés sabia lutar. A única batalha que ele deve ter perdido foi aquela com o Deus dos israelitas. Para se entender Ramsés, é preciso ir a Abidos, o local mais sagrado de todo o Egito. Durante centenas de anos, peregrinos traziam oferendas aqui para cair nas boas graças de Osíris, o deus dos mortos. Hoje, tudo o que resta das oferendas está neste monte. Potes, agora quebrados, carregados pelos peregrinos. O avô de Ramsés foi o primeiro faraó de sua dinastia. Era uma família de militares, nova na área da realeza. Então, quando Sete, o pai de Ramsés, quis mostrar que eles faziam parte do sistema, ele construiu um templo no solo sagrado de Abidos. Ele reuniu os melhores artesãos da terra para dar ao povo esta deslumbrante prova de que, mais uma vez, o Egito era grande. Sete não estava apenas construindo um templo, mas fazendo uma afirmação política. Você pode esperar grandes coisas de meu reinado. Este era o pai de Ramsés. Era uma família de realizadores e Ramsés pretendia fazer ainda melhor. E ele o fez. Quando se tornou faraó, Ramsés construiu um templo tão incrível que se tornaria sua marca registrada e um ícone para todo o Egito. Ramsés tinha apenas 20 e poucos anos quando começou a construir Abu Simbel. Fica na Núbia, além da fronteira setentrional do Antigo Egito. Era um projeto singular. A maioria dos templos era construída de blocos de pedra que eram encaixadas e depois esculpidas. Abu Simbel foi esculpido numa montanha. Era preciso desenvolver novas técnicas de corte de rochas. Os artistas eram baixados do topo da montanha em andaimes para pintar uma gigantesca grade que servia de guia para os escultores, que então esculpiram 4 estátuas de 20 metros e meio de Ramsés sentado em seu trono. Mas por que construir um monumento tão incrível num lugar tão remoto? Lá nunca havia uma população egípcia grande o bastante para orar no templo. Era pura propaganda.
Ramsés queria que todos o temessem. A Núbia era a fonte de ouro do Egito e o templo era uma grande advertência aos núbios sobre o poder de Ramsés. Qualquer um que velejasse até o Egito vindo da Núbia passaria pelo templo com suas 4 colossais estátuas de Ramsés sentado ao trono. Mas se um núbio parasse para visitar o templo, logo na entrada ele daria de cara com impressionantes entalhes de cativos, muitos deles núbios. Uma vez lá dentro, o visitante podia ver Ramsés liderando seu exército na batalha, com as rédeas de sua biga amarradas à sua cintura, lançando flechas contra o inimigo. Era muito dramático, mas não terminava por aí. Na parte mais profunda do templo, o sagrado dos sagrados, existem estátuas sentadas dos deuses Amon-Ra, Ptah e Re-Harakte. Junto com eles, exatamente do mesmo tamanho, está Ramsés, o Grande, um deus entre os deuses. Que ego enorme, não? E Ramsés não parou com um só templo em Abu Simbel. Ele construiu um segundo templo para sua amada rainha Nefertari. Eles se casaram na adolescência e ele realmente a adorava. Acima da entrada de seu templo, ele mandou fazer uma inscrição chamando-a de Aquela para quem o sol brilha. Bonito, não? Nos anos 20, quando a América queria celebrar seus grandes presidentes, Ramsés, em Abu Simbel, foi a inspiração para o Monte Rushmore nos Black Hills da Dakota do Sul. Mesmo com ferramentas e técnicas de engenharia modernas, levou 20 anos para completar as 4 colossais cabeças dos presidentes. Tanto quanto levou para completar Abu Simbel. Ramsés iniciou seu reinado com ímpeto de atividade. O Egito é um grande país, grandemente deserto. E é o Nilo que torna a terra habitável. Antigamente, os egípcios se amontoaram ao longo das margens do rio. Onde quer que houvesse uma cidade, ela ficava no Nilo. Em Tebas, o centro religioso do Antigo Egito, Ramsés construiu mais templos grandiosos. E do outro lado do Nilo, na sua margem esquerda, ele mandou construir tumbas no Vale dos Reis e Rainhas. Mas a verdadeira capital do poder sempre foi em Mênfis, cerca de 648 quilômetros mais ao norte, perto da moderna Cairo. Era aqui que se governava o país. Quando Ramsés assumiu o poder, ele transferiu a capital para uma área chamada o Delta, cerca de 160 quilômetros ao norte de Mênfis. Aqui, o Nilo se ramifica em 2 tributários e toda a terra se torna exuberante e verde. Mas Ramsés não mudou a capital por causa do clima. Veja, ele era um militar e foi um motivo militar que o levou a construir uma cidade chamada Ramesse, no norte. Era o lugar ideal para lançar ataques militares. A Síria ao norte e a Líbia ao oeste, os tradicionais inimigos do Egito. Então, ele construiu uma cidade inteira e sonhou com as levas de tesouros que podia trazer para o Egito. Esta pode ser a cidade que, segundo a Bíblia, o faraó forçou os israelitas a construírem. A nova cidade de Ramsés tornou-se um colossal complexo de palácios, templos, armazéns, oficinas e quartéis. Seria desta nova cidade que ele levaria às suas legiões as vitórias que fariam dele Ramsés, o Grande. Quando tinha 25 anos, Ramsés era o líder do maior exército profissional que o mundo antigo já tinha visto. Impressionante, não? O exército era constituído de infantaria e aurigas. A infantaria tinha mais de 20 mil homens. Suas armas eram a acha de armas, a lança e a setoura. Na Guerra das Bigas, maniabilidade era o segredo do jogo. As bigas tinham de ser leves, então quebravam com facilidade e poucos homens sobreviviam. Cada biga era puxada por 2 cavalos e carregava 2 homens, um condutor e um arqueiro.
O piso era feito de tiras de couro trançado, coberto por um pedaço de couro. Ele funcionava como um amortecedor e era uma plataforma relativamente estável, da qual o arqueiro podia lançar as suas flechas. Era como um carro esporte, uma carroceria leve, com muito motor. A reputação de Ramsés como guerreiro intrépido foi estabelecida na Batalha de Kadesh. Temos mais relatos desta batalha do que qualquer outro evento na história antiga. Foi o equivalente da travessia do Delaware por George Washington. O que é bárbaro é que não temos apenas os relatos escritos da batalha, mas ainda temos o campo onde Ramsés lutou. A antiga cidade fortificada de Kadesh, na Síria, foi construída sobre um morro. Este local é habitado há mais de 3.000 anos e hoje abriga um povoado moderno. Mas logo ele pode estar deserto. O sal no solo e a água fizeram com que a maioria dos habitantes abandonassem as suas casas. Agora, apenas alguns aldeões vivem no local que antes era uma área estratégica do antigo Oriente Médio. Veja, Kadesh era essencial para o plano de Ramsés para controlar o Oriente Médio, mas a cidade era controlada pelos hititas, guerreiros da moderna Turquia. Eles eram os inimigos número 1 do Egito e Ramsés pretendia tomar Kadesh deles. Então, no segundo mês de verão, no 5º ano de seu reinado, 20.000 soldados seguiram Ramsés para fora do Egito. Eles planejavam tomar Kadesh e todo o território à sua volta. Os soldados foram divididos em 4 divisões de 5.000, e cada divisão tinha o nome de um deus do Egito: Amon, Ra, Ptah e Sutek. Enquanto Ramsés saía com sua biga dourada, com seu exército estendendo-se por quilômetros atrás dele, ele não tinha dúvidas sobre a sua iminente vitória. Ramsés nunca tinha estado perto da derrota. Logo, Kadesh certamente seria sua. Ramsés, o Grande, estava liderando a mais poderosa força militar que o mundo já tinha visto. Eles passaram rapidamente por Gaza, indo para o norte em direção a Canaã, passando pela Galileia. Quando entraram na Síria, teriam visto enormes áreas verdes com flores silvestres desconhecidas no Egito. E à distância, montanhas cobertas de neve. Provavelmente foi a única vez que algum deles viu neve. Ansioso por alcançar a sua meta, Ramsés acordou cedo, vestiu sua roupa de batalha e liderou a divisão de Amon até Kadesh. Estendendo-se por quilômetros atrás dele estavam outras 3 divisões. Quando Ramsés se aproximou do rio Orontes, 2 membros da tribo local se uniram à comitiva. Eles disseram a Ramsés que o rei hitita Matualas, ao saber que Ramsés estava se aproximando, tinha fugido com seu exército 193 quilômetros para o norte em direção a Alepo. Para o jovem Ramsés, isso parecia perfeitamente sensato. Ansioso pela vitória, acompanhado por uma única divisão, a de Amon, ele correu direto para Kadesh com suas 3 outras divisões, tentando alcançá-lo. Jovem e arrogante, ele deixou a maior parte de seu exército para trás. Ramsés decidiu acampar em um outeiro, onde ele teria uma visão clara da cidade fortificada. No dia seguinte, ele pretendia tomar Kadesh e todos os seus tesouros. Era bom demais para ser verdade. Enquanto montavam um acampamento, os sentinelas de Ramsés pegaram 2 espiões hititas e os torturaram para contarem a verdade. Ramsés tinha caído numa armadilha. Matualas esperava por ele na floresta, atrás de Kadesh, com 40.000 soldados. Enquanto Ramsés e seus oficiais faziam planos de emergência, os hititas atacaram. Seus aurigas avançaram, cortando a divisão retardatária de Ra ao meio, destruindo-a quase que completamente.
Depois, eles foram direto para o acampamento de Ramsés. As bigas estavam sendo consertadas. Os homens da infantaria cuidavam dos pés cansados uns dos outros. Suprimentos estavam sendo distribuídos. O leão de estimação de Ramsés estava sendo alimentado. Eles estavam totalmente despreparados para o que estava por vir. Atravessando a barreira de anteparos egípcios que formavam um círculo à volta do acampamento, as bigas hititas surpreenderam os soldados cansados. Com o exército egípcio num estado de confusão total, Ramsés assumiu o controle. Ele gritou: "Fiquem firmes. Acalme o coração, meu exército, que vocês poderão contemplar a minha vitória. Amon será o meu protetor. Sua mão está sobre mim." Enquanto Ramsés reunia aqueles à sua volta, ele pulou em sua biga, fez uma oração a Amon e atacou. Nunca lhe ocorreu que ele poderia perder. Surpreendendo os hititas com a sua coragem, Ramsés salvou o dia. Conduzindo seus soldados, ele atacou os hititas 6 vezes. Finalmente, as bigas hititas foram forçadas a fugir para o outro lado do rio. Matualas, esperando que suas tropas de infantaria atacassem, ficou surpreso ao ver a sua companhia de bigas recuando para o outro lado do rio. Um príncipe de Alepo engoliu tanta água ao tentar escapar que ele teve de ser suspenso pelos calcanhares para ser esvaziado. Uma derrota tinha se transformado em vitória. Agora, as mãos direitas dos hititas mortos foram cortadas e empilhadas para que os escribas de Ramsés pudessem contar os mortos mais facilmente. Era apenas o final da primeira rodada. Na manhã seguinte, foi a vez de Ramsés atacar. Após vários ataques, ficou muito claro que os soldados hititas eram muito bem treinados e numerosos demais para serem derrotados. Foi um empate, mas o corajoso Ramsés tinha conseguido uma grande vitória pessoal. Matualas ofereceu um tratado de paz a Ramsés. Ambos os lados aceitariam um status quo e concordariam em nunca mais atacar um ao outro. Mas Ramsés não aceitou nada disso. Ele concordou apenas com uma trégua. Ele ainda tinha planos para Kadesh. Então, Ramsés e seu exército marcharam para casa, para sua cidade no delta. Deve ter sido uma entrada triunfal, com a exibição de prisioneiros hititas e histórias sobre a incrível coragem do faraó. É disso que são feitas as lendas. Ramsés mandou esculpir a história da Batalha de Kadesh nas paredes de todos os seus templos, criando um relato mais detalhado do que qualquer outra batalha na história antiga. Era uma história que Ramsés nunca se cansava de contar, e os egípcios adoravam ouvi-la. Mas breve, ele teria nas mãos um tipo de batalha completamente diferente. Uma batalha com o Deus dos israelitas. Um dos grandes mistérios arqueológicos da nossa época é a história bíblica do Êxodo, uma das partes mais essenciais do Velho Testamento. Supostamente, 600 mil israelitas deixaram o Egito. Mas não há nenhuma evidência arqueológica para apoiar este fato. E um dos personagens centrais da história pode ser Ramsés, o Grande. Mas ela realmente aconteceu? Segundo a Bíblia, os israelitas morando no delta tinham se tornado muitos. Na tentativa de controlá-los, o faraó estava forçando os israelitas a construir as cidades Armazém de Pítom e Ramesse, onde os suprimentos do exército eram armazenados. Quando os israelitas pediram 3 dias de folga para celebrar um festival religioso, o faraó não só recusou, como também disse que eles não receberiam mais palha para fabricar seus tijolos.
A maneira de fabricar tijolos hoje no Egito ainda é a mesma que na época da Bíblia. A palha é essencial. Ela dá resistência aos tijolos e evita que encolham quando secos. O faraó estava fazendo os israelitas produzirem a sua cota diária de tijolos. Mas agora, eles também teriam que juntar e cortar a palha. As cidades egípcias eram construídas de tijolos de barro, milhares deles. Quando Moisés, o líder dos israelitas, e seu irmão Arão pediram para o faraó deixar o seu povo partir, ele recusou. Para mostrar o poder do Senhor, Arão fincou seu cajado no solo e ele se transformou em serpente. O faraó não se impressionou e seus magos fizeram exatamente a mesma coisa. Aparentemente, era o velho truque da serpente que todos conheciam. Os encantadores de serpentes egípcios de hoje ainda sabem fazer isso. São ótimos artistas, cheios de firulas, mas no final o truque ainda impressiona. O encantador de serpentes enrola a serpente em volta de um cajado e ela fica imóvel. E a sua cabeça parece ser a ponta do cajado. Moisés deve ter mostrado ao faraó algo parecido com isto. Quando a serpente é devolvida ao chão, ela se reanima e se ergue. O confronto final na história do Êxodo é entre o Deus vivente do Egito, o faraó, e o Deus dos israelitas, que roga 10 pragas sobre o Egito. Moisés diz: Ferirei eu a água do rio com o cajado que tenho em minha mão. E essa água se converterá em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. As suas águas se corromperão, e os egípcios que as beberem serão atormentados. Mesmo quando aconteceu, o faraó não teve medo e recusou-se a deixar os israelitas partirem. Lembre-se, o faraó também é um deus. Além disso, o Nilo sempre ficava vermelho na época das inundações, quando o rio subia e trazia consigo a rica camada vermelha e arável do solo. As pragas seguintes, rãs, piolhos, insetos, locustas, ebulições e chuvas de granizo, também não assustaram o faraó. Eram muito parecidas com as ocorrências naturais. Então, ele ainda se recusou a deixar os israelitas partirem. Então, o Senhor disse a Moisés: Erga suas mãos para o céu, pois a escuridão cairá sobre a terra do Egito. Uma escuridão que será sentida. Isso me parece uma tempestade de areia. O faraó tinha visto muitas e não estava para libertar os seus escravos por causa de uma ocorrência natural. É a 10ª praga. Entretanto, isso não pode ser explicado como um capricho da natureza. Então diz o Senhor: por volta da meia-noite eu irei ao Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão. De coração partido pela morte de seu primogênito, o faraó finalmente se compadece e começa o êxodo. Mas mesmo depois de todas as pragas e da morte de seu filho mais velho, o faraó recusa-se a desistir. Numa última tentativa de evitar a derrota, ele rapidamente reúne suas bigas e persegue os israelitas. Agora, o milagre da divisão das águas ocorre, permitindo que os israelitas escapem. Durante a perseguição, o exército é engolido pelas águas.
O faraó finalmente fora derrotado. A rota mais fácil para os israelitas escaparem para a Terra Prometida era através de uma região chamada Mar de Reeds. Ainda está lá. Na verdade, parte do canal de Suez o atravessa. Esta é uma área pantanosa onde as pessoas que estavam a pé podiam atravessar, mas as bigas ficariam presas na lama. E isso explicaria a história da Bíblia. Não é tão dramático, mas ainda assim é uma derrota para o faraó. No geral, o Êxodo é uma ótima história. Mas ela realmente aconteceu? Se havia israelitas no Egito e se houve o Êxodo, por que não está nos registros egípcios? Os egípcios registraram muitas guerras e batalhas em seus tempos. Mas se você ler os hieróglifos com atenção, você não encontrará nenhuma derrota. Os egípcios nunca registravam as derrotas. Para encontrar registros dos israelitas no Egito, você precisa voltar à Bíblia, a uma época antes do Êxodo, a época da história de José. É lá que você vai encontrar a nossa próxima pista para saber se o Êxodo realmente ocorreu. Segundo a Bíblia, um israelita chamado José foi vendido como escravo por seus irmãos que tinham inveja de seu manto de tecido colorido. José acaba no Egito e é injustamente acusado de atacar a esposa de seu mestre e é atirado na cadeia. Mas José tem uma habilidade que o salva. Ele sabe interpretar sonhos. Na prisão, ele interpreta corretamente os sonhos de seus companheiros de cela. O faraó acaba sabendo de sua habilidade. Veja, o faraó estava tendo sonhos que nenhum de seus sacerdotes conseguia interpretar. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E viu também 7 espigas de milho grandes sendo devoradas por 7 pequenas espigas de milho. José interpreta isso como significando que o Egito terá 7 anos de prosperidade, seguidos por 7 anos de fome. Baseado nesta interpretação, a economia do Egito para os 14 anos seguintes é planejada. Durante os 7 anos de prosperidade, o trigo é armazenado em grandes celeiros redondos, antecipando os iminentes anos magros. Quando a fome vem, ela atinge todo o Oriente Médio, e só o Egito é salvo da inanição. Agora, o legal é que o final desta história é verdadeiro, e tem um sabor egípcio. Os egípcios acreditavam que todos tinham sonhos proféticos. E se você quisesse que um sonho fosse interpretado, você vinha a um templo como este. O sacerdote iria até a biblioteca do templo e pegaria um papiro com uma lista de sonhos e a sua interpretação. Por exemplo, se você visse a si mesmo como um pigmeu, isso era ruim. Significava que metade da sua vida já tinha transcorrido. Mas José podia interpretar os sonhos que não estavam no livro dos sonhos. Seja lá quem escreveu a história de José, realmente sabia sobre o que estava falando. Há algumas evidências da história de José na ilha de Sahel, perto da fronteira sul do Egito. A ilha é coberta de inscrições na rocha. E há uma que fala sobre uma fome de 7 anos, como na história de José. A história de José não é o Êxodo, mas sugere que havia israelitas no Egito. Existe mais uma evidência de que algo como o Êxodo realmente aconteceu e está no Museu Egípcio, no Cairo. Ela até sugere que o nosso Ramsés é o faraó do Êxodo. A famosa Estela de Israel é o único lugar nos registros egípcios onde Israel é mencionado. Uma estela é uma rocha grande e achatada, erigida na frente de um templo para anunciar alguma coisa. É o equivalente egípcio de um quadro de avisos. Esta foi erigida pelo sucessor de Ramsés, Meneftá, para se gabar sobre suas incursões militares. Ele tinha orgulho especial da conquista dos líbios e do misterioso povo do mar que tentaram invadir o Egito. Mas aqui embaixo, ele fala de sua expedição militar à Palestina. E lista todos os territórios que conquistou. Terrenu está deserta. Hati está acabada. Canaã foi assolada. Depois ele diz: Israel acabou.
Sua semente não mais existe. Olhe os hieróglifos de perto. Todos os territórios conquistados terminam no hieróglifo com 3 saliências. São montanhas. É o sinal do país estrangeiro. Mas não Israel. Ele termina com o hieróglifo de pessoas. Um homem e uma mulher. Isso porque Israel ainda não é um país estabelecido. Os israelitas ainda eram um grupo de andarilhos. Você lembra que a Bíblia diz que os israelitas vagaram no deserto durante 40 anos antes de se assentarem na Terra Prometida? Bem, se eles ainda estavam vagando quando o sucessor de Ramsés erigiu a estela, isso situaria o êxodo durante o reinado de 67 anos de Ramsés. A estela sugere que Ramsés o Grande era o faraó sem nome do êxodo. Ali está uma última pista de que Ramsés era o faraó do êxodo. E ela é dada por um de seus filhos. Em quase todo o templo que construiu, Ramsés mandou esculpir seus filhos nas paredes. Ele tinha muito orgulho deles. Há um grupo deles no templo de Luxor. O primeiro é Amun-Herkhepshef. O 13º é Meneftá, que sucedeu Ramsés e se tornou faraó. Isso significa que os primeiros 12 filhos morreram antes de Ramsés morrer. Vocês lembram na história do Êxodo, quando o primogênito do rei morre? Bem, quando é que Amun-Herkhepshef, o primogênito de Ramsés, morreu? A resposta pode ser encontrada em Abu Simbel. Dentro do templo, Ramsés também mostrava orgulhosamente os seus filhos. Lá, à frente do grupo, está o seu primogênito, Amun-Herkhepshef. Ele estava vivo quando esta parede foi esculpida. Mas uma estátua sua no lado de fora do templo de Nefertari tem 2 grandes hieróglifos no final de seu nome que significam falecido. Então, o primogênito de Ramsés já estava morto quando Abu Simbel foi completado logo depois do êxodo. E talvez até saibamos onde ele foi enterrado. Todas as tumbas do Vale dos Mortos são numeradas, e uma das tumbas mais comentadas é a KV5, Vale dos Reis 5. Ramsés construiu a tumba para os filhos que morreram antes dele, diretamente oposta à sua própria tumba, para que ficassem com ele por toda a eternidade. Esta não é uma tumba qualquer. Quando o egiptólogo Kent Weeks começou a escavar, tornou-se claro que esta era a maior tumba já construída no Egito. Ela parece continuar infinitamente com centenas de pequenas câmaras. Salas para abrigar múmias, salas para abrigar móveis, roupas e todas as posses que os filhos de Ramsés precisariam para a próxima vida. Quando os investigadores começaram a esvaziar a tumba, encontraram bandagens de múmias e ossos e jarros que uma vez abrigaram os órgãos internos que foram mumificados. Eles também descobriram inscrições com os nomes dos filhos de Ramsés. O que é realmente interessante é que os eruditos modernos agora situam a morte do filho mais velho de Ramsés praticamente na época do Êxodo. Não é impressionante que esta tumba provavelmente é o local de descanso do primogênito do faraó? O filho cuja morte culminou na saída dos israelitas para a Terra Prometida? Todas as evidências sugerem que Ramsés o Grande era o faraó do Êxodo. A história de José mostra que havia israelitas no Egito. Ela foi escrita por alguém que tinha grandes conhecimentos sobre o Egito. E a inscrição da fome dos 7 anos na ilha de Israel. Isso mostra que as fomes coletivas aconteceram no Egito.
Depois, na própria história do Êxodo, nos dizem que os israelitas construíram as cidades-armazém de Pitom e Ramesse no delta. E o delta realmente está coberto com os restos das cidades de Ramsés. Some-se a isso que o primogênito de Ramsés morre em 1262 a.C., a época do Êxodo, e começa a parecer que Ramsés foi o faraó sem nome. O Êxodo não aconteceu exatamente como está escrito na Bíblia, mas parece que algo aconteceu e que Ramsés estava bem no meio disso. É por isso que, quando olhamos para o rosto de Ramsés o Grande, provavelmente estamos olhando para um personagem saído diretamente da Bíblia. Este pode ser o rosto de um homem que realmente teria conhecido Moisés. Se Ramsés era o faraó do Êxodo, isso explicaria uma mudança radical em seu comportamento. A evidência dessa crise da meia-idade está escrita na parede de um templo para todos verem. E aqui está. É o primeiro tratado de paz da história do mundo. E é entre Ramsés e o rei Hitita. Tem tudo o que se pode esperar de um tratado moderno, de um pacto de não agressão, fim das hostilidades. Mas o termo do pacto mais importante é que Ramsés o Grande promete não invadir a terra dos hititas, nem tomar nada deles. Ele desistiu de Kadesh. Ele lutou por anos para ficar com Kadesh. Por que ele vai desistir de Kadesh agora? Eu acho que a resposta pode estar no Êxodo. Ramsés tinha sofrido a sua primeira derrota. Ele tinha perdido o seu primogênito. Isso pode ter sido mais do que ele poderia suportar. O êxodo e a morte de seu primogênito e outros filhos não eram as únicas tragédias que Ramsés teria de suportar. Abu Simbel foi terminado no 24º ano de seu reinado, e ele navegou o Nilo acima com Nefertari para dedicar o seu templo e o dela. Nenhum rei do Egito tinha construído algo semelhante a isso. De todas as suas esposas, somente Nefertari era sua amiga e companheira. Ela o acompanhava para todo lugar e aparece ao seu lado em todas as estátuas de seus templos. Esta seria a última viagem de Nefertari, aquela para quem o sol brilha. Ela morreu logo depois de seu retorno ao palácio do Delta. O Vale das Rainhas era chamado também de o Vale da Beleza. E lá Ramsés construiu a tumba mais bonita do Egito, para Nefertari. Sua amada rainha está esbelta e elegante, pronta para entrar na próxima vida. Lá, ela assumiria o seu lugar de direito ao lado dos deuses. Ramsés reinaria por mais 40 anos sem a companhia de Nefertari. Desta época em diante, ele era um homem mudado. Ele nunca mais sairia do Delta para liderar seu exército em batalha. Seus pensamentos tinham deixado as conquistas e se voltado para a construção de tumbas e monumentos. Com uma família tão grande, dificilmente passava um ano sem que Ramsés tivesse que enterrar um filho, uma filha ou uma esposa. Para criar as tumbas para sua família, Ramsés empregou toda uma aldeia de artífices, escultores, pintores, escavadores, supervisores, todos necessários para construir uma tumba real. Esta era a cidade onde eles moravam. É o equivalente a um condomínio moderno. 70 famílias viviam aqui, perto umas das outras. Todos sabiam da vida uns dos outros. Na verdade, sabemos mais sobre o que acontecia nesta aldeia do que sabemos sobre qualquer outra cidade antiga do Egito. Ainda temos os bilhetes que eles escreviam uns para os outros em cacos de cerâmica que eles usavam como papel de rascunho. Era uma comunidade muito ligada. Devido ao fato de morarem perto do Vale dos Reis, eles estavam um pouco isolados das outras aldeias. Eles estavam tão longe do Nilo que precisavam de um serviço de lavanderia para lavar as suas roupas. E eles permutavam as suas habilidades. Escavarei a sua cova se você pintar a minha tumba. Esse tipo de coisa. Mas os artífices não passavam muito tempo na aldeia. Eles tinham que andar muito até o trabalho, então não podiam viajar todos os dias. Ainda se pode andar no caminho que eles faziam para o trabalho.
Imagine-os andando em pequenos grupos de 3 ou 4, carregando suas ferramentas, conversando. Era uma bela caminhada. E quando chegavam ao topo, podiam ver todo o Vale do Nilo abaixo deles. Logo abaixo, eles podiam ver a construção do templo mortuário de Ramsés. Fique imaginando se houve uma competição entre os dois grupos. A nossa tumba é melhor do que o seu templo. Logo depois desse cume fica o Vale dos Reis. É aqui que Ramsés esperava descansar por toda a eternidade. Após 67 anos de um reinado extraordinário, Ramsés o Grande morreu em seu palácio, o Delta. Seu corpo foi levado para a oficina do embalsamador, a mesma oficina que tinha mumificado Nefertari, Amun-Herkhepshef, seu primogênito, e tantos de seus filhos e filhas. Ele permaneceu lá por 70 dias. Depois, o corpo foi levado numa barcaça real para fazer a longa viagem para o sul, para o Vale dos Reis. Durante 3 semanas, o navio que levava o corpo de Ramsés velejou o rio acima. O povo do Egito se alinhou nas margens do rio para prestar seus últimos respeitos ao faraó que tinha reinado tão bem por quase 3/4 de século. Enquanto a múmia de Ramsés velejava para o sul, as mulheres das cidades jogavam areia sobre as próprias cabeças e rasgavam suas próprias roupas, conforme o tradicional sinal de luto. Quando o navio chegou a Tebas, o alto sacerdote de Amon foi ao seu encontro na margem leste do Nilo. Lá, sua múmia foi colocada em um barco cerimonial para sua última jornada pelo Nilo, em direção ao oeste, o domínio dos mortos. Quando o corpo chegou à margem oeste, ele foi transportado de trenó até o templo funerário de Ramsés. Lá, os sacerdotes recitaram as antigas orações. Ramsés agora estava pronto para se unir aos deuses. O trabalho na tumba de Ramsés tinha começado 67 anos atrás. Agora, ela estava pronta para receber a múmia de Ramsés. Como nas tumbas dos faraós que o antecederam, seu sarcófago de pedra foi lentamente baixado por um corredor, passando pelas escrituras sagradas das paredes que iriam acelerar a ida do faraó para a próxima vida. O livro dos portais, com todas as senhas para superar quaisquer obstáculos, e o mais importante, o livro dos mortos, para garantir a ressurreição no outro mundo. O corredor descia profundamente na terra. Salas tinham sido escavadas, esculpidas, lixadas e depois pintadas para que o rei pudesse mostrar aos deuses que ele deveria ser tratado como um deles. A verdadeira tumba de Ramsés já foi vítima de ladrões de tumbas e grandes inundações da ocasional torrente de chuva no Vale dos Reis. Mas ela ainda é digna de Ramsés, o Grande. Sua câmara funerária é a maior do Vale dos Reis e provavelmente continha o maior tesouro já reunido. Ramsés teve 67 anos como rei do mais próspero país da Terra, para reunir os tesouros de ouro que o levariam para a próxima vida. Esta sala, sem dúvida alguma, abrigava tesouros muito mais espetaculares do que aqueles de um faraó jovem como Tutancâmon. Quando Ramsés morreu, a maioria dos homens que haviam trabalhado na sua tumba já estavam mortos. Ramsés tinha reinado por 67 anos. Para a maioria dos egípcios, ele foi o único rei que conheceram. Quando Ramsés finalmente ascendeu aos deuses, o Egito chorou. Mas a múmia de Ramsés não permaneceu na sua tumba para sempre. Descoberta por arqueólogos no século passado, ela foi levada para o Cairo. Mas esta não foi a viagem final de Ramsés. Nos anos 70, curadores egípcios descobriram que os faraós na sala das múmias do Museu do Cairo padeciam de uma segunda morte. A umidade do museu tinha permitido que bactérias e fungos atacassem as múmias por quase um século. A múmia de Ramsés o Grande foi enviada a Paris para ser estudada e tratada por uma equipe de cientistas.
Quando Ramsés chegou ao aeroporto francês, ele teve uma recepção militar com todas as honras de chefe de Estado. A múmia de Ramsés foi examinada por uma equipe de cientistas no Museu do Homem, em Paris. A radiografia do crânio de Ramsés mostra que seus dentes estão muito gastos, apodrecidos. Há um buraco na mandíbula causado por uma infecção dentária. Um abscesso em volta de seus dentes foi grave o bastante para causar morte por infecção. Algo que os médicos egípcios não tinham como tratar. Não podemos ter certeza de que esta foi a causa da morte de Ramsés. Mas podemos apostar que os últimos dias do grande homem foram passados em agonia. Ramsés morreu com dor. Um velho aleijado com cerca de 90 anos. Mas os antigos egípcios acreditavam que ele teria a juventude restaurada novamente. Eu gosto de pensar em Ramsés em algum lugar no oeste, saindo do Palácio do Delta em sua pilha. O exército estendendo-se por quilômetros atrás dele, partindo para novas conquistas. E quando ele volta, sua amada Nefertari está à sua espera, com 2 dúzias de seus filhos. Enquanto eles se reúnem à sua volta, Ramsés conta suas vitórias e aventuras. Houve 11 reis do Egito chamados Ramsés, mas houve apenas um Ramsés, o Grande. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.